Olá, uma sugestão de louvor, assim, um louvor bem abençoado que eu gosto muito, eu ouço, é Move as Águas, comunidade de Ninópolis, uma coisa assim. É um louvor abençoado. Diz assim, ó: Move as águas, Senhor, move as águas. É um louvor bem abençoado. Vou restaurar, me libertar, sim, move as águas. Diz assim, ó: quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. É um louvor abençoado. Mas assim, ó, gostaria de deixar uma mensagem da palavra que se encontra no livro de Salmos. Na minha escritura tá no capítulo 112. De repente, na tua pode ser que esteja no 111 ou no 113. Diz assim, ó: Deus dos humildes. Aqui tá no hebraico, se não me engano. No 112 e 113 diz assim, aleluia. Versículo 1 diz assim, ó: Louvai, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Tem que louvar o nome do Senhor, cantar louvores. Dá glória a Deus, exaltar o nome dele. Ó, diz assim, ó: bendito, no versículo 2: bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Sempre tem que dar glória a Deus e sempre tem que abençoar o nome do Senhor. Aqui diz, ó: bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Temos que sempre abençoar. No versículo 3 diz assim, ó: desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Temos que lembrar do nome do Senhor quando a gente acorda e quando a gente vai dormir, certo? Sempre procurar lembrar, sempre louvar o nome do Senhor. De vez em quando, assim tiver um tempo, cantar uns louvor, sempre cantando uns louvor. Ó, no versículo 4 diz assim, ó: o Senhor é excelso sobre todos os povos, sua glória ultrapassa a altura dos céus. O que é excelso? Ele é bondoso, porque diz assim, ó: o Senhor é excelso sobre todos os povos. Ele é bondoso sobre todas as pessoas, sobre aquela pessoa que o ama ele, que busca ele, sabe, de bom coração, de sinceridade. Mas ele é uma pessoa excelsa, ele espera com paciência, ele tem amor, mas ele é uma pessoa justa e sincera, certo? Jesus, o nosso Senhor Deus, ele nos ama de coração, certo? No versículo 5 diz assim, ó: quem se compara ao Senhor nosso Deus? Quem tem seu trono nas alturas? Ninguém se compara ao nosso Senhor Deus. O amor dele é incomparável como de qualquer outra pessoa. Ele faz milagres, ele faz assim curas e libertações na vida das pessoas de quem ele ama, através do servo dele, assim, as pessoas, porque diz aqui, ó: o Senhor, aqui, ó: quem se compara ao Senhor, nosso Deus? Quem tem seu trono nas alturas? Ó, e no versículo 6 diz assim, ó: é do alto e olha os céus e a terra. Ele olha para a gente, ele cuida de nós, ele está sempre em nossas direções, ele está sempre observando nós. Ele cuida de nós, ele olha para nós fazermos o que é certo, fazemos e darmos um bom testemunho, certo? Assim como aquela velhinha que depositou as 2 moedas que ela tinha na, na, na caixa do cofre, na caixa do cofre, lá no tempo em que ele estava. Ela foi lá e depositou com fé, com amor. Ela acreditou, sabe? E é assim que você tem que ser, e é assim que você tem que fazer. Você tem que ter fé, você tem que ter amor, você tem que acreditar, sabe? Porque às vezes aquilo que você está esperando você vai alcançar, mas você tem que acreditar, tem que ser misericordioso, tem que ser obediente, tem que ter fé, tem que acreditar, tem que crer, tem que ter Jesus, Deus, o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo como rocha em sua vida, certo? Você tem que acreditar, nunca deixar de acreditar. Ó, no versículo 7 diz assim, ó: ele levanta do pó o indigente e tira o pobre do monturo. O que diz assim, ó: ele levanta do pó o indigente? Às vezes são pessoas que não dão nada por alguém, levam a pessoa como se a pessoa não fosse ninguém. Mas para o Senhor, nosso Senhor Deus, todas as pessoas são importantes. É por isso que ele diz assim, ó:
Ó, ele levanta do pó o indigente. Às vezes, pessoas que pensam que não somos gentes, que não somos pessoas, mas somos. O Senhor ama as pessoas, Ele cuida das pessoas, olha só, e tira o pobre do monturo. O que é o monturo? Da dificuldade, do problema, da solidão. Às vezes está longe, às vezes de um filho, de uma filha, dos netos, de alguns amigos, de pessoas assim. Ele nos abraça, nos ama dessa forma que a gente não espera. Ele abrange o nosso amor uns para com os outros. Aqui no versículo 8 diz assim, ó, para entre os príncipes faça-lo sentar, ó, junto dos grandes de seu povo. Viu? Ele faz nós sentar junto com os grandes, mas não faz nós fazer o que eles fazem. É diferente, porque diz assim, ó, o Deus dos humildes. Temos que ser pessoas boas, sempre olhar para uma outra pessoa. Não querer achar assim que você é superior a uma pessoa, que tipo assim, ó, xingar a pessoa, brigar, querer desprezar a pessoa. Não, sempre dar um bom dia, uma boa tarde e cumprimentar a pessoa, certo? Não falar mal da pessoa, principalmente assim, ó, não falar mal da pessoa. Nunca fale mal da pessoa. Respeita a pessoa, ame a pessoa, certo? Que Deus se agrada disso. Não pode, tipo assim, falar mal da pessoa. Se você falar mal da pessoa, você está perseguindo a pessoa. E você está perseguindo o próprio Jesus Cristo. Isso é pecado. Não pode, tá? Aqui diz assim, no versículo 9. E a mulher que antes era estéril, ela a faz em sua casa mãe feliz de muitos filhos. O que é uma mãe que era estéril? Às vezes aqui a gente vê uma mãe, mas dá para nós vermos também como uma pessoa, um homem que não que tinha assim, sabia das escrituras, mas ele era estéril. Ele não dava fruto. Sabe, é uma pessoa assim que ele não entendia, não compreendia. Ele andava às vezes em suas próprias concupiscências. Por isso que diz assim, ó, e a mulher que antes era estéril. Às vezes até uma mulher, um homem, às vezes está na igreja ali, mas a pessoa não presta atenção, a pessoa se distrai. Sabe, é uma pessoa assim que não dá fruto, ela é uma pessoa estéril, certo? Aí diz assim, ó, ele a faz em sua casa mãe feliz de muitos filhos. O que dá para nós ver assim como mãe feliz de muitos filhos? São as bênçãos do Senhor em cima da pessoa que deixa daquele mal, às vezes que ela estava fazendo, daquele lugar onde ela ia, daquela risada, daqueles deboches, e enche a pessoa de filhos. O que é encher a pessoa de filhos? Como a gente pode ver aqui também, assim Deus dá para nós conhecimento, sabedoria, os dons do Espírito Santo. Sabe, ele nos ensina. Por isso que está escrito aqui no título assim, ó, o Deus dos humildes. Tem que ser uma pessoa boa com todos. Com todas as pessoas. Aqui nas escrituras a gente vê a esterilidade em alguns casos, como a pessoa que não consegue ter o discernimento, que não consegue ser saltado na escritura. Como por exemplo, tem uma passagem de Ana e Eucana. Ana era estéril. E Eucana era o marido dela. Mas o Senhor, através da sua misericórdia, ouviu a oração de Ana e deu para ela um filho. E esse filho se chamou Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel do Velho Testamento. Foi uma criança assim que foi ensinada nos caminhos do Senhor e nunca mais se desviou do começo de sua vida até o fim. E é isso que o Senhor tem para ti. E é isso que o Senhor quer para você. Que você não seja estéril, que você aprenda as Escrituras. Colocar uma pessoa ali que te ensine, que mostre como que é. Sempre obedecer o pai e obedecer a mãe. Procurar sempre no culto da igreja. Quando tiver uma oportunidade, tiver uma chance, participe, tá bom? E aprenda bastante, examine de vez em quando as escrituras, quando não tiver tempo, leia um versículo, adore a Deus, cante os louvor, sabe? Adorar a Deus, adore a Deus cantando louvor, sabe? Deus ama a pessoa assim que canta os louvores, louvores da harpa, louvores. Assim, dá uma dica bem legal, assim, às vezes, uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, se não se esquecer, você pode fazer um momento de adoração. O que é um momento de adoração? Um momento de adoração é você cantar louvor por 1 hora. Tipo assim, você canta uns louvor, você lê alguns versículos das escrituras, ou alguém lê para ti, explica alguma coisa para ti, sabe? Canta mais louvores, faz 1 hora de ação, faz 1 hora, certo? Porque Deus lhe abençoa, faz 1 hora. Certo? Assim, ó, 1 hora assim você dá para se cantar até 20 louvor.
Deus se agrada disso. Ele se agrada. Uma hora de louvor e adoração. Ou uma hora de leitura, louvor. Sabe, Deus, ele se agrada muito disso, tá bom? Eu peço que em nome de Jesus Cristo, Ele te abençoe, seja uma pessoa abençoada, que enche do Espírito Santo em sua vida e em seu coração. E sempre, sempre busque examinar as Escrituras quando tu tiver uma chance, tá bom? Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família. E agradeça a Deus por tudo que você tem, pelo calçado que você usa, pela meia que você põe nos pés. Agradeça a Deus por você acordar de manhã. Sempre agradeça a Deus por tudo. Quando você for almoçar de meio-dia, agradeça a Deus pelo teu alimento. E peça para Deus que em nome de Jesus Cristo, Ele abençoe quem não tem, que tenha, para que tenha. Mas sempre dê graças a Deus. Sempre peça para Deus abençoar. Sempre agradeça. Sempre, sempre, sempre. O principal de tudo, assim, o efeito na nossa vida, assim, é o nosso agradecimento. É o nosso reconhecimento que só o Senhor é Deus e que as coisas são deles e que você é grato por Ele deixar você usar. Sempre agradeça, tá bom? Deus abençoe você nessa tarde, em nome de Jesus Cristo.